Boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Francine Leite, sou jornalista, trabalho na assessoria de comunicação da AGER, Agência Estadual de Recursos Hídricos. A AGER é uma autarquia do Governo do Estado do Espírito Santo, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente. A AGER é responsável por executar a política estadual de recursos hídricos e, segundo a própria, é o Poder Executivo estadual responsável por implementá-la aqui no Estado. É o que já começamos a conversar aqui nas últimas lives. Essa é a 5ª live da AGER aqui pelo Meio Ambiente ES. É um perfil do Sistema Ambiental do Estado do Espírito Santo. É administrado a várias mãos por nós da AGER, pelo pessoal do IEMA, pelo pessoal da SEAMA. Aqui nos nossos encontros, desde julho, nós já falamos sobre gestão da água, sobre planos de bacia ou planos de recursos hídricos, sobre usos da água, outorga, regularização, segurança de barragens. E hoje, ainda sobre gestão da água, nós falaremos sobre participação da sociedade nesse contexto. Sejam todos bem-vindos, vamos continuar conversando por aqui sobre esse tema. E esse que é um tema menos técnico, bastante amplo, que eu espero que todo mundo se engaje para que a gente consiga participar mais dessa gestão que legalmente é participativa. Hoje é dia 25 de agosto, terça-feira, nosso dia de falar sobre água. Mas será que o nosso papel como cidadão é só isso? É só assistir as lives? É só ler sobre o tema? Debater aqui no Instagram, nas redes sociais? E cobrar do poder público as decisões, os nossos anseios em relação à água? A resposta é não, ou não somente, né? É por isso que nós estamos fazendo essa live, para levar informações para vocês. Compartilhe essa transmissão com os amigos, com o pessoal que gosta de falar sobre política ambiental, sobre água, e que de repente estão resignados, desanimados com a política ambiental, principalmente do Brasil. E essa é uma oportunidade de aprender um pouco mais sobre o que a gente pode fazer para sair do lugar, para parar de só postar, mas ir agir, né? Nós vamos falar muito sobre isso, para pelo menos a gente saber de quem cobrar, falar com as pessoas certas, sugerir e reclamar também. Bom, o que diz a lei sobre isso, né? De acordo com as políticas nacional e estadual de recursos hídricos, a gestão da água deve ser descentralizada e participativa. Isso significa que as decisões sobre esse tema não competem apenas aos governos, União, estados, municípios, mas também à sociedade, hoje representada pelos comitês de bacia, principalmente, é uma das principais esferas. E aí, múltiplas são as demandas de água, então também múltiplas têm que ser as representações nessas esferas. Eu estou vendo muita gente dos comitês aqui, sejam bem-vindos, vocês são muito importantes nesse momento, compartilha com o pessoal. Tem essa setinha, esse aviãozinho aí, compartilha para todo mundo assistir até às 6, mais ou menos. A gente está aqui falando sobre isso, daqui a pouco eu chamo a nossa convidada, que é bem conhecida também pelo pessoal dos comitês. Um dos fundamentos da política estadual de recursos hídricos é justamente esse, abre aspas. A gestão dos recursos hídricos proporcionará o uso múltiplo das águas, devendo ser feita de forma descentralizada e com a participação da sociedade civil organizada, dos usuários e do poder público, devidamente representados de forma paritária nos comitês de bacia ou regiões hidrográficas. Bom, vamos chamar a Silvia? Ela já está por aqui, que eu já vi. A Silvia, ela é engenheira civil, mestre, tem bastante experiência nas políticas de meio ambiente e recursos hídricos, atua no apoio ao sistema de gerenciamento de recursos hídricos aqui no Espírito Santo, como coordenadora de projetos e programas da AGER. Boa tarde, Silvia. A Silvia também é coordenadora do Procomitês aqui no Espírito Santo, que é um programa da ANA, né? Ligado aos comitês. Bem-vinda, Silvia. Obrigada. Obrigada a você, Francina. Obrigada a Gé pelo convite. Estou aqui com alegria para a gente conversar um pouquinho sobre essa gestão participativa, descentralizada, democrática, que é a gestão dos recursos hídricos. É uma política realmente encantadora por isso e
E é muito bacana poder contar com a sociedade civil, com os usuários e nós mesmos, né, como poder público, para fazer a roda da gestão de recursos hídricos rodar aqui no nosso estado. Vocês estão Estou vendo que a feliz. Silvia tem brilho nos olhos para falar sobre esse assunto, né? Então, dá para ver que a live vai ser produtiva. Já tem vários elogios aqui para você, Silvia. Ah, que bom. Enquanto a gente está com os comentários, vamos aproveitar. Sim, Silvia, então, assim, obrigada. para a gente começar, né, do zero, assim, qual que é o primeiro passo para ter uma participação mais ativa em relação à água? Conhecer as bacias hidrográficas, saber onde a gente está para poder agir mais localmente? Exatamente. Eu acho que a participação da sociedade civil, a participação dos usuários, a participação do poder público, ela se dá nesse ambiente que é o Comitê de Bacia Hidrográfica, né? Ele é, portanto, composto por essas três partes, né? Então, assim, eu acho que a base para a gente começar essa conversa é, de fato, conhecer e saber o que é a bacia hidrográfica, o que é o Comitê de Bacia Hidrográfica, né? Onde eles estão no estado do Espírito Santo, enfim, a gente precisa dar essas bases para quem não conhece, né, o sistema, para se ingressar, entender e se empolgar com essa gestão que é muito, muito boa de se fazer, né? É Enfim, eu uma acho que eu pena, vou né, começar. é uma pena todo mundo não ter conhecimento, né, nem conhecer todas as bacias aqui do estado. Eu acho que tem muitos problemas, né, muitas causas disso, inclusive educacionais, culturais, assim, até fazendo um relato aqui pessoal. Eu sou do interior do estado, do sul do estado, então eu sempre conhecia, assim, sabia de qual bacia fazia parte, que é a bacia do Itabapuana, então sempre sabia que o Itabapuana é ali na divisa entre o Espírito Santo e Rio de Janeiro. Então, só que a gente sabe que nem sempre é assim, né? Então, o primeiro passo é esse, conhecer mesmo as bacias. Como conhecer, Exatamente. Silvia? Eu acho que a Gé pode Exato. ajudar bastante. O que é, então, essa bacia hidrográfica que a gente fala e, enfim, em consequência, o que é esse comitê, né? Então, a bacia hidrográfica é um espaço de território mesmo onde os rios correm, né? Que compreende vários rios. E esses vários rios, eles vão convergir para um rio principal. Em geral, esse rio é mais caudaloso. E esse rio principal, ele vai desaguar num único ponto, que a gente chama de foz. Então, você imagina que ali nessa região, onde tem os rios, córregos, lagos, corpos d'água, enfim, ali vai chover e essa água da chuva, ela vai escoar para esses rios, uma parte dela vai escoar para esses rios, alimentar o leito dos rios, outra parte vai evaporar, outra parte vai entrar no solo e alimentar o reservatório subterrâneo ali. Então, assim, é nessa região aí, é nessa região que compreende os rios, é que estão as pessoas também. Está o meio ambiente, estão as árvores, estão os peixinhos lá no rio, estão as indústrias, né, ali produzindo. E essas indústrias captam água. Essas indústrias, depois dos processos, também jogam os seus esgotos tratados no rio. Tem as empresas de abastecimento de água, que captam água para levar para as comunidades. Essas empresas, às vezes, também fazem o trabalho de saneamento, que é coletar os esgotos, né? E tratar esse esgoto e lançar nessa água desses rios que estão ali. Enfim, a gente tem uma infinidade, tem o cara que vai pescar lá, vai pescar só por lazer, ou outro cara que vai pescar só por trabalho, por subsistência. Tem o outro que vai produzir ali, captar água ali para produzir um feijão, um café, uma pimenta, enfim. Nesse cenário, nessa região hidrográfica, existem uma infinidade de usos, né, de usuários, de pessoas que têm interesses distintos e legítimos, e o próprio meio ambiente que precisa da água. Enfim, é nesse cenário aí que a gente precisa criar soluções de um aproveitamento dessa água e também da preservação ambiental que sejam sustentáveis, não sejam conflituosas entre esses diversos usos,
né? Então, São por vários isso que a usos que, gente... por mais que menores que sejam, interferem nessa Exatamente. saúde da bacia hidrográfica. Exatamente. A bacia, ela não é um ambiente, só um ambiente natural, né? Não são só os rios e as plantas e os peixes. Ela é um ambiente social, ela é um ambiente, é uma região que tem um viés ambiental e econômico. As indústrias estão ali, a atividade produtiva da agricultura está ali, então não é um ambiente puramente natural, ele envolve aspectos sociais, ambientais e econômicos também. Então, tudo isso está nessa, nessa região aí e precisa se conciliar, são usos legítimos, ninguém está ali de forma ilegítima, toda atividade precisa de água para existir. Quando falta água numa escola, eles dispensam os alunos, então não existe nenhuma atividade que vai se dar sem água. Então, todos estão ali e as leis são muito claras, elas querem que a sociedade privilegia esse uso múltiplo mesmo. Essa é uma característica da lei. O uso múltiplo da água, que é o que tem que ser privilegiado. Então, o que acontece? Os comitês de bacia, então, eles são esses espaços de discussão e decisão. Não é um espaço onde você só vai ficar discutindo, né, e filosofando, não, mas eles decidem, eles têm o poder decisivo, né, de deliberar sobre as questões da gestão de recursos hídricos. E eles são compostos, então, por essas três partes, né, que são os usuários de água, esses que eu citei aí, que constituem essa bacia, essa região hidrográfica. O poder público, os governos, né, sejam eles municipais, estaduais ou federais, e também a sociedade civil organizada. Então, ele é, em geral, esse espaço de discussão e ele prevê a transparência nessas reuniões, são públicas, é aberto a todo mundo para participar, né, de ver e assistir. As discussões têm que se dar num campo democrático, transparente, e esses interesses todos têm que estar ali para conversarem e chegarem a uma decisão sobre a melhor gestão. Então, é um espaço bastante interessante e que exige de nós um amadurecimento político muito, muito grande. Eu acho que com um pouco mais de 20 anos de política, a gente já avançou bem, esses espaços estão cada vez evoluindo mais. Eu acredito que as discussões estão melhorando, enfim. Antes que a gente fale mais especificamente sobre os comitês, a gente vai voltar nesse tema, para dar um contexto maior do que a lei traz, né? O poder público, que é o órgão regulador, no caso da AGER aqui no Espírito Santo, mas todas as referências, todas as decisões tomadas pelo poder público têm que obrigatoriamente passar por algumas esferas, né? Onde, né, nessas esferas que também a sociedade está envolvida. Que esferas são essas, Silvia? Sim. Então, a gente tem um sistema, tanto nacional como estadual, de gestão de recursos hídricos, né? Então, esse sistema também é uma coisa que vem da nossa lei, a Lei 10.179 de 2014, que estabelece a nossa política estadual, né, de recursos hídricos. Na verdade, ela vem na sequência da 5818, que é de 98, então a gente já tem uma política de recursos hídricos no estado desde 98, e a política nacional é de 97. Então, a gente veio a reboque da nacional, já tivemos a nossa primeira lei, e agora temos essa lei que atualiza a 5818, que é a 10.179, de 2014. Então, nessa lei, se estabelece um sistema de recursos hídricos. Então, existem vários entes integrantes desse sistema. Então, a gente tem o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que é um órgão deliberativo também, tripartite, paritário. Paritário em igual quantidade, né? Ele tem a composição parecida com a do comitê. Poder público, a sociedade civil e os usuários.
Então, e divididos de forma igualitária, né? Mesma quantidade para cada setor de representação. E esse é a instância máxima do sistema, porque é eles que ditam regras, né? As regras gerais para funcionamento de todo o sistema. Então, acerca da política, acerca dos instrumentos, eles homologam alguns instrumentos do CBHs, eles aprovam os mecanismos de cobrança, enfim, eles têm uma Referências, posição, né? ele tem uma posição política bem, bem alta, assim, né? Ele é que define e dita as regras mesmo, é o Conselho Deliberativo, Consultivo e Normativo. Aí a gente tem a SEAMA também, que a SEAMA é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que ela atua mais em ligação com o SER, dando estrutura para o SER, também é responsável pelo PER, pela apresentação do PER ao SER, né, que o PER é o Plano Estadual de Recursos Hídricos. Então, a relação da SEAMA ela é mais com o SER do que com os comitês. Né? Depois vem o órgão gestor, que somos nós da AGE. Então, aqui a nossa missão básica é implementar a política. Então, todos os instrumentos da política a gente tem que viabilizar, operacionalizar todos eles, né? Então, a nossa função nesse sistema aí é mais executivo da política mesmo, né? E aí os comitês, que são a chave, né? A chave de todo o sistema, que é onde se faz a política mesmo de gestão da região. Então, assim, uma das principais coisas, na minha opinião, mas, enfim, eu acho que é consenso, aí o pessoal dos comitês podem falar, mas uma das principais missões do comitê é aprovar o plano de bacia, porque o plano de bacia é o instrumento, assim, né? Porque ele é um documento programático, sabe? Eu acho que a gente já teve live sobre isso aqui, né? A Mônica falou. Foi a segunda live, está disponível no feed aqui do Meio Ambiente ES. Pode assistir lá de novo, que foi muito bacana. Então, esses planos de bacia que foram elaborados pela AGE, já foram discutidos aqui em lives da AGE, eles são um documento programático, eles visam fundamentar mesmo e orientar a execução de programas e obras que tenham a ver com a gestão de recursos hídricos. Então, assim, para mim, a principal função mesmo do comitê é esse programa, esse plano para a bacia hidrográfica, entendeu? Aprovar isso. E eles não só aprovam, eles acompanham o plano, eles veem se tem alguma coisa atrasada, eles correm atrás de financiar, de buscar recursos para financiar os programas. Então, é uma atuação que visa mesmo contribuir para a melhora ambiental e da quantidade e qualidade dos recursos hídricos ali, né? Inclusive, então, o comitê... inclusive, os planos de bacia, quase todas as bacias hidrográficas do Espírito Santo têm planos. Ano passado foram entregues 5, e atualmente a região litoral centro-norte, que é aqui entre o norte da região metropolitana, Serra, vai até Linhares, algumas regiões até Linhares, essa região está nesse processo, até citado por você, né, Silvia? Inclusive de participação com os comitês, está na fase de oficinas, várias oficinas já foram feitas, plenárias, e tudo online agora, no meio da pandemia. A equipe se desdobrou para buscar novas soluções. verdade. Tem um post aqui no feed do Meio Ambiente ES sobre isso, porque a equipe está de parabéns, o próprio comitê também, que está bastante ativo nisso, né? E Silvia, em relação aos comitês, falando mais regionalmente, né? Todas as regiões do estado têm comitês de bacia? Sim, tem. Assim, só voltando um pouquinho nos planos, mas eu vou falar disso aí também. É que os planos, é muito importante a gente dar essa ênfase. O estado todo, ele é coberto pelos comitês de bacias. Então, assim, de norte a sul do estado, a gente tem comitê. São poucas áreas, pequenas áreas, que não tem cobertura por um comitê de bacia. Mas a gente tem um estado, 99% do estado tem comitê de bacia. Então, a gente, é só o litoral que não tem ainda, mas em breve terá. E estão em oficina, que o pessoal pode participar dessas oficinas. Litoral Centro-Norte, né? Tá, gente? Não é todo o litoral do Espírito Santo, não. Litoral Centro-Norte. A gente acaba, fica íntimo, assim,
Já está A em gente cima da fica aí, região. né? A gente chama litoral, tipo Barra Seca, Pontões, mas eles têm um nome completo. Mas então, aí tipo, a gente começa lá de cima, que tem o CBH do Itaúnas, que é lá na divisa com a Bahia. Depois a gente desce, tem o São Mateus. E aí a gente tem aqueles da margem esquerda do Doce, que fica acima do Rio Doce, assim, né? A gente Uhum. chama de margem esquerda, né? Aí tem o Barra Seca e Foz do Rio Doce e tem o Pontões e Lagoas do Rio Doce. O Barra Seca é mais para o litoral e o Pontões é mais tocando lá no estado, chegando mais lá no estado de Minas. Aí na parte de baixo do Rio Doce, a gente tem os comitês da margem direita. E aí tem o Santa Maria do Doce, que é já mais próximo do litoral, Santa Joana mais no meio assim, do estado, e o Bandu já mais tocando lá Minas Gerais. Aí a gente desce, tem esse que a gente citou, que é o litoral centro-norte, que está fazendo os planos e está em oficina ainda, enquadramento, foi semana passada, me parece, que é um instrumento que a gente precisa também falar aqui nessas lives. Achei o mapinha. Aí, Matheus, ótimo, ótimo, Achei, estava máximo. procurando aqui. Então, esse laranja aí que é o litoral centro-norte que eu estava falando. Aí vem o rosinha, que é o Santa Maria da Vitória, e já é na região metropolitana, né? E o verdinho, que é o Jucu. Os dois grandes comitês que contemplam a parte do abastecimento, né, aqui da Grande Vitória. São comitês bem importantes aqui para quem está na nossa região aqui metropolitana. E ali embaixo tem o vermelhinho, Benevente, depois Rio Novo. Temos ali o cinza, né, que é o Itapemirim, e o amarelinho, que é o Itabapoana. Então, o estado todo está contemplado, só uma regiãozinha branquinha que está ali abaixo do Jucu, que é Guarapari, assim, que não está contemplado ainda em comitês. Mas, enfim, o resto do estado todo está contemplado, e todos esses comitês, exceto ali o litoral centro-norte, já tem plano de bacia, ou seja, já tem um plano para atuar na gestão dos recursos hídricos. Então, é muito trabalho a ser feito, né? A gente tem que construir mecanismos para dar a viabilidade de se executar esses planos, e eu vou falar no próximo ente, né, do sistema também. Porque um dos entes do sistema que eu não falei na fala anterior, que é essencial, é a agência de bacia. A agência de bacia ela compõe o sistema também, e ela é como o braço executivo dos comitês. Ou seja, ela tem várias competências lá nos modos da Lei 1079 de 2014. Mas acho que eu vou destacar só duas, só para o pessoal entender, que é na questão da Secretaria Executiva. Então, ela organiza documentos, ela faz os convocatórios para as reuniões, ela gera as atas, ela organiza os documentos. E ela também é responsável por executar os planos de bacia, que é esse que a gente tem falado, que são instrumentos de longo prazo. Então, assim, o plano de bacia, quem executa mesmo é esse braço executivo, que é a agência de bacia. A gente está falando também muito de Então, plano, e uma ótima forma de conhecer a bacia hidrográfica, onde a gente está inserido, consultando os planos. São documentos muito robustos, só que navegando ali tem um sumário, dá para você chegar às informações que você precisa para a sua pesquisa, para a sua curiosidade. E Silvia estava falando de algumas esferas, e principalmente dos comitês de bacia, que são a ponta dessa representatividade na gestão da água. Quais são as outras decisões que passam pelos comitês? Então, assim, eles são responsáveis, por exemplo, além do plano, por fazer propostas de enquadramento, ou seja, enquadramento é um outro instrumento da política que tem o objetivo de gerar uma meta de qualidade para o corpo hídrico. Porque a gente fica pensando mais em qualidade, em quantidade, né? Se tem ou não tem, né? Mas também a qualidade importa. Você não vai poder... alguns usos não podem uma qualidade X de água, eles precisam de ter uma qualidade Y melhor. Faremos Então, os live comitês... sobre isso também, hein? Está no planejamento.
Não, tem que ter, porque o pessoal lá está trabalhando bastante, eu tenho visto, pude acompanhar o pessoal da equipe, tem que ter para esclarecer, que é um instrumento muito legal, porque ele versa sobre a qualidade. Então, o comitê ele vai propor à sociedade, vai propor ao Estado uma classe de qualidade para aquela água que seja possível de ser executada, né? Então, e ela é uma função dos usos que estão ali. Então, eu acho que isso é uma grande decisão também, você poder decidir a qualidade da água que você precisa e quer para aquele trecho de rio. A região Bom, litoral o comitê, centro-norte também está nessa etapa de enquadramento, terminando agora o enquadramento, eles vão partir para os relatórios, já chegando nos planos de ações, tudo com a participação dos comitês, como eu falei antes, só para dar um exemplo, Silvia, que isso está acontecendo atualmente na prática na região litoral centro-norte. sim, isso é uma das grandes ações também, uma das grandes decisões que o comitê tem, né? O plano de ação dos planos de bacias são grandes decisões, são grandes projetos. Depois vocês peguem lá para vocês verem o que tem, né? De projeto grande para saneamento, para reflorestamento, cobertura vegetal, recuperação de nascentes. Então, tudo que diz respeito à água está previsto lá. Além disso, eles propõem os critérios para definir usos insignificantes da água, né? Os pequenos usuários que interferem pouco na quantidade, na qualidade. Então, o Comitê de Bacia Hidrográfica também tem essa decisão em mãos, né? Propor ali, naquele ambiente, naquela bacia hidrográfica, qual é a região, ou melhor, qual que é o que eles consideram que é insignificante, né? Esses usos insignificantes, em geral, eles não são cobrados pelo uso do recurso hídrico, né? Cobrança é um dos instrumentos da nossa política também. Outra coisa que o comitê tem que estabelecer são os mecanismos de cobrança. Então, isso é algo que está na competência, no arcabouço de competência deles. Eles têm que definir e propor esses usos, estabelecer mecanismos administrativos, critérios para cobrança, propor esses valores ao CERC lá e aprovar e, enfim, homologar a cobrança dos recursos hídricos. É a cobrança que viabiliza, por exemplo, essa estrutura de agência de bacia. É a cobrança que viabiliza, por exemplo, a execução dos projetos, né? Ou parte disso. Ela não viabiliza totalmente, mas ela viabiliza parte disso. Obviamente, outras fontes de recurso, né, à medida que existia uma agência de bacia, podem também entrar. Mas a cobrança é um deles. Então, esses mecanismos, esses critérios, esses valores, quem define é o Comitê de Bacia Hidrográfica. Então, assim, eles arbitram também, em primeira instância, as questões de conflito que nos dá. Isso está previsto dentro da Lei 10.179. Então, assim, há conflito pelo uso da água, o espaço para discutir, debater, arbitrar, decidir, né, é o espaço do comitê. São problemas mais que impactam as pessoas de uma forma geral, né? Às vezes, os usuários da água, uma comunidade que está com problema ali em relação à água. Isso, eles é que recebem essas demandas no primeiro momento, porque eles estão perto dessa situação, né? Então, assim, arbitrar sobre os conflitos é uma competência deles também. Então, assim, e você está vendo que isso não é uma ação só do poder público. O comitê é composto por 3 partes. Então, os usuários... Essa é a minha próxima pergunta. Como que o comitê é formado? Como é que esses membros são escolhidos? Que é a representação da sociedade da bacia, né? Então, como que é isso? Então, é importante destacar que não é só o poder público que decide sobre tudo isso que a gente está falando. A sociedade está envolvida nisso, os usuários estão envolvidos nisso. Não é só o governo. Então, isso é muito positivo. A gente tem que melhorar no nosso processo de participação, sim. Bom, então, como que eles acham, né, essas pessoas? Enfim, quem são essas pessoas? Existem processos eleitorais dentro
das bacias hidrográficas. E isso é, em geral, regido por uma deliberação de processo eleitoral que o próprio comitê faz. Obviamente, essas deliberações, elas seguem regras gerais ditadas pelo Conselho Estadual. Então, por exemplo, o Conselho Estadual, ele tem a resolução, anotei aqui, a número 3, né, que ela é de 2014, a resolução do SEC, número 3 de 2014, ela estabelece os critérios gerais para o processo eleitoral. Então, aí ela dita lá, por exemplo, processo eleitoral, o comitê tem que fazer uma comissão eleitoral, o comitê tem que fazer uma deliberação eleitoral, que é essa que eu citei, e é nessa deliberação que vai conter todas as regras para o processo de escolha das instituições que estarão compondo o comitê, entendeu? E são quantos membros, Silvia? Geralmente. Isso varia de comitê para comitê. Tipo, há comitês que, por exemplo, são quatro, né? 4 usuários, 4 governos, 4 sociedade civil, há os que têm 5. Enfim, em geral, eles se dividem entre 4 e 5, e sempre com o titular e um suplente, né? Então, sempre titular e suplente, e aí eles acabam que duplica, né, a quantidade de membros, mas, enfim, em termos de votos, só um dos dois pode votar, em geral, né? E aí, dependendo das regras, assim, estando apto para aquela, atendendo a essas regras, várias pessoas podem se candidatar a fazer parte do Isso, As instituições, basicamente, né? Por exemplo, você tem usuários. O SER também, ele tem uma norma, que é a número 2 de 2016, que ela define as categorias possíveis ou passíveis de entrar no comitê de bacia hidrográfica, entendeu? Então, para tudo tem regra, tá vendo? Então, você tem regra para seguir lá no processo eleitoral, que o comitê vai ditar com base na regra do SER. Tem a regra do SER também, que dá regra, né, dá critérios gerais para definição das categorias que compõem, por exemplo, o usuário. O usuário pode ser agricultor do turismo, empresas, produtores rurais, indústrias, o abastecimento, saneamento, pessoal da pesca. Também? Como? Prefeituras entram também? Sim, entram também, mas aí em outro segmento, que seria o segmento do poder público. Aí entram as representações, municipais, as estaduais, em geral, IDAF, INCAPER, do Estado, da União, em geral, IBIO, IBAMA, as instituições públicas de ensino também, a resolução do STER estabelece que podem entrar nesse segmento de poder público, por exemplo, UFES, IFES. Bacana. Enfim. E aí vem a parte a sociedade em geral, que aí sim, vem as associações comunitárias, enfim, tem uma renca lá de categorias que podem competir nisso, e de forma geral, tá? E aí, o edital da deliberação do processo seletivo, eleitoral, é que vai estabelecer os detalhezinhos. Então, você tem que ficar atento. Geralmente é de 4 em 4 anos que acontece as eleições. E eles fazem essas eleições e publicam esses editais. A gente põe no nosso site, você sempre coloca lá para a gente no site os editais de convocação. Tem um linkzinho lá, que são os processos eleitorais dos comitês. Então, assim, tudo isso fica... Por exemplo, dentro da norma do SER, uma das etapas para o processo eleitoral é divulgação e mobilização. Então, isso está previsto também. Então, mobilizar a sociedade, divulgar os editais, é parte do processo eleitoral. Então, é só buscar, né? Você tem que buscar os canais aí, descobrir. Ano que vem tem umas eleições aí no estado. Queria falar mais especificamente, Silvia, sobre a parte da sociedade. Porque a gente está falando sobre participação cidadã. É claro que funcionários de prefeituras, de empresas, agricultores já fazem parte da sociedade. Mas, por exemplo, uma pessoa que não atua em nenhuma dessas esferas,
mas tem interesse de participar das decisões, uma pessoa comum que não está ligada a nenhum desses usuários de água, ela pode se candidatar sozinha ou não? Ela deve estar ligada a alguma associação, alguma ONG, alguma coisa do tipo? Sim, ela antigamente até podia, né? Mas hoje em dia não, a lei do Serra ela já estabeleceu umas categorias aqui. Estou até lendo minha colinha aqui no computador, porque existem categorias de instituições, entendeu? Então, individualmente já não se pode mais, né, fazer, Acho que até entrar. para poder representar mais gente, né, Silvia? Exatamente, é para trazer a representatividade, é para esse exercício também, né, de representatividade. Então, por exemplo, tem categorias, as instituições de ensino e pesquisa particulares são enquadradas ali. Então, se você é um professor de uma universidade particular e se interessar, é Bacana. só buscar o edital e inscrever a sua instituição lá, né, de pesquisa e estudo de ensino, né. Associações comunitárias. Então, as associações comunitárias são passíveis de entrar, né? Os clubes de serviço comunitário, as organizações sindicais, assim, mas de assalariados, nesse caso aqui, tá? Uhum. As comunidades Sindicato. tradicionais, os quilombolas, os indígenas, Uhum. as associações profissionais podem se candidatar. Então, assim, você precisa estar envolvido numa dessas instituições. Uma organização da sociedade civil voltada para a gestão ambiental e de recursos É hídricos mais pode se fácil do que candidatar. aderir plano de saúde, pelo que eu tô É, vendo. é fácil, estando inserido já no contexto político ali, numa instituição, é bem simples e assim, é observar os editais, as deliberações de chamamento, os processos eleitorais, E não tem importante também participar, considerando que você vai ser uma voz representativa de várias pessoas, né? Não só a sua visão, mas a visão de uma associação, de uma escola, de uma instituição. Por isso sim, que é importante essa regra, né? Chegaram algumas perguntas, Silvia. Uma sim. delas, do Xander, nosso colega, como que as decisões tomadas pelos comitês impactam a vida das pessoas? Então, a gente trata do bem maior, né, que a gente pode ter, que é a água. Então, assim, na medida que você, por exemplo, um comitê estabelece uma classe de enquadramento que é uma meta de qualidade para aquela água, uma meta de qualidade da classe 2, por exemplo, é uma água que pode ser tratada para o consumo humano. Então, tipo assim, eu estou estabelecendo que aquele trecho de rio ali, a água tem que ter padrões mínimos que, por exemplo, me possibilitem tratar para que eu consuma. Isso é maravilhoso. Eu definir, eu poder, enquanto comitê, definir que classe de qualidade que eu quero. Não, eu quero uma classe especial, ali não, ali é intocável. Não, aqui eu quero uma classe 3 porque permite uma navegação. Então, impacta diretamente. No mais, por exemplo, Influencia numa até no turismo, por exemplo, né, Silvia? Pelo que você está falando aí. sim, Cachoeira, por exemplo, exatamente, você tomar um banho de cachoeira, né? Depende da exatamente, qualidade dessa água, e isso passa pelo exatamente. comitê. Isso em termos de qualidade, de quantidade, né? O que impacta em termos de quantidade? Por exemplo, dentro dos planos de ação dos planos de bacia, os programas, né? Muitos deles, e pelo menos lá no que eu represento, a AGE, lá no São Mateus, a gente tem um programa dentro deles que é de reflorestamento de áreas de recarga e de nascentes. Então, assim, na medida que que eu promovo o reflorestamento dessas regiões e que eu consigo implementar esse projeto, eu vou garantir uma quantidade de água para quem está usando ali naquele momento e para as futuras gerações. Então, assim, o impacto positivo na quantidade de água. Então, eu decidi que eu quero reflorestar tal região. Eu vou, junto com a agência de bacia, vou executar esse projeto e isso vai me dar mais água. Então, assim, você impactou diretamente na qualidade e na quantidade com esses dois instrumentos que o comitê aprovou. Então, É, assim,
é muito nobre, assim, a nossa função. A gente tem que entronizar isso e levar com garra, né? Porque não é um processo fácil, né? A gente Com certeza batalha é pouco muito para ter uma conhecido ainda, né? Pouco conhecido. E aí a gente falou das regras de participação, né? Como participar de um comitê. E aí, atrelado até essa pergunta, para quem não faz parte do comitê, como que, em quais momentos o comitê pode ser procurado? Essas pessoas que estão representando a sociedade dessa bacia, em que momento essas pessoas podem ser procuradas? Então, o comitê de bacia, ele tem reuniões periódicas, assim. Então, acho que a sociedade cabe acompanhar essas reuniões e hoje em dia está tudo online, né? Tá fácil, você entra no YouTube, você consegue acompanhar essas reuniões. Inclusive, os E, links e estão no essa- site da AGERA, a gente sempre coloca, os comitês mandam para a gente coloca lá, está disponível. isso é. Se você, quando acabar a pandemia, a vacina chegar e a gente tiver reuniões presenciais, se você quiser participar da reunião, assim, elas são divulgadas e esse é um espaço realmente público, assim, aberto a todos e a qualquer momento. Então, não tem restrição de participação. A participação é aberta e é franqueada a cada reunião. Elas são públicas e é para participar realmente. Assim. Um desejo nosso que a sociedade se envolva mais, que não fique só nas representatividades, entendeu? E Ou para não seja, naquele depender só segmento das que atas, né? Acompanhar o que está sendo discutido ali na hora. pode, tudo, tudo. Você acompanha tudo O que ali esses ao vivo. representantes estão dizendo, né? Esse contexto diz muito sobre Exatamente, política também, né, Silvia? É o que a gente precisa exato. acompanhar sempre. É um desenvolvimento que a gente precisa enquanto sociedade, se desenvolver mais para a atuação política. É uma coisa que a gente tem que avançar e tem que avançar nessa atuação e buscar os espaços. Eles têm esses espaços são ou bimestrais, eles fazem 6 reuniões por ano, outros fazem 4 reuniões por ano. Tipo, são uma entidade a qual, um integrante do sistema, no qual você pode protocolar um documento, uma solicitação, você pode protocolar junto a eles uma demanda, enfim. É um espaço da sociedade, é um espaço para a sociedade fazer a gestão de recursos hídricos. Então, é aberto sempre que entra lá no site da GER e busca as reuniões lá que estão lá. O time sempre posta lá para a gente as convocatórias, né? Uhum. E os links estão disponíveis. É só entrar e participar. É isso, Silvia. Estamos chegando aos finalmente. Para variar, eu não estou conseguindo tirar a caixinha de perguntas da sua frente. Eu vou ativar os comentários de novo para quem estiver aqui assistindo. Se quiser deixar alguma contribuição, algum comentário, e até fazer mais perguntas, a gente tem mais um tempinho. Fiquem à vontade. E eu já te agradeço desde já, Silvia, por ter reservado esse tempinho para estar aqui com a gente, compartilhando informação nesse período tão conturbado, né, de muitas informações, compartilhando aqui informação de qualidade nessa rede tão heterogênea que é aqui o Meio Ambiente ES. Espero que tenha sido útil para todos vocês. Tá, também espero que tenha ajudado aí o pessoal. E, assim, a gente está lá. O Xander que fez a pergunta também, presta apoio ao sistema, sobretudo aos comitês, né, com ênfase aos comitês. Eu faço o Procomitês lá na AGER, que é um programa da ANA que ajuda financeiramente os comitês a se desenvolverem no seu funcionamento e tal. Então, a gente está à disposição lá, todos nós estamos lá dentro da gerência de planejamento e pesquisa e apoio. E, assim, estamos, de fato, à disposição, assim, para qualquer dúvida e esclarecimento. Inclusive, É a nossa Silvia, função. vale lembrar que é quando quinta-feira tem a reunião do SER, né, que é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que você citou aqui, e vai estar É, disponível para todo mundo assistir. É uma boa o link vai oportunidade de estar lá. conhecer. E eu vou ter uma apresentação lá sobre Aí, Procomitês. Vocês vão ver a parte da certificação que os comitês fizeram lá, que foi esse ano, foi
O pessoal sabe bem como é que foi difícil, né? Mas os Mas eles comitês bateram a deram meta, né? eles superaram a meta, os comitês. Então, assim, foi realmente um ano difícil de certificar, mas os comitês ralaram muito e conseguiram um bom desempenho. Então, e estão, assim, muito legal, estão conseguindo funcionar nesse ano de agora, de 2020, que está sendo mais difícil ainda, porque o CER fez uma norma que os autorizou a fazer videoconferências, porque os regimentos internos não tinham isso previsto, entendeu? Então, tipo, nos regimentos internos do comitê não tinha previsão de como fazer uma reunião do comitê em videoconferência. Aí o SER autorizou por uma norma e todos eles, a maioria deles, todos não, alguns não conseguiram ainda, mas muitos comitês conseguiram fazer e assim, estão dando conta e tomara que ano que vem a gente consiga pelo menos manter a certificação desse ano. Eu espero que vocês apareçam, quem está aí, se quiser ir lá, pode aparecer e contribuir lá com o Procomitês. E Vai ser tomara legal que ver essas lá. videoconferências estimulem ainda mais a participação de toda a sociedade, né? Não só representada nos É, comitês de bacia, mas aqueles que não estão ligados aos comitês, isso para é. que esse Isso dá tema uma, realmente entre mais na nossa rotina. isso dá uma grande possibilidade, sabe? Eu tenho participado de alguns comitês que tem. A gente tem conseguido quórum, que às vezes a gente custava para conseguir nas presenciais, entendeu? Até Então o porque às quórum vezes fica. era numa cidade, né? A pessoa é de outra. Exato, aí você tem que deslocar e não tem carro e tem pouca estrutura, enfim, é aquela confusão. Mas online o quórum fica alto a reunião inteira e todo mundo participando e as reuniões são objetivas, né? Elas conseguem tratar as pautas com bastante precisão e com bastante gente ao tempo todo na reunião. Então, é uma grande oportunidade. É fato que as presenciais, elas ainda, elas têm a sua importância, porque o comitê é um espaço de articulação política e precisa do corpo a corpo realmente, mas de fato as virtuais elas vão atender a gente aí em algumas demandas mais rápidas e talvez diminuindo um pouquinho a quantidade de presenciais, mantendo as presenciais, mas fazendo prioritariamente via videoconferência. Não é um caminho massa, mas a sociedade civil, sobretudo, tem que avançar bastante para. Os usuários, eu percebo que eles conseguem bem se adaptar a isso, o poder público também, mas a sociedade civil ela precisa de ter mais apoio para executar bem isso. Então, acho que a Mais gente tem que pensar nisso. engajamento. Porque é um pouco mais complicado para eles. Então, a gente tem que dar essa força para a sociedade civil para participar mais, né? Para que a gestão seja mais participativa e mais eficiente para a gestão dos recursos hídricos. Eu estou lendo os comentários aqui, também está tendo bastante participação. Tem gente até da Bahia, de um comitê da Bahia. Ah, que bom. Que massa. Compartilha essa live aí Bem-vindo. também, gente. Eu vou salvar aqui no feed, depois vocês podem assistir, compartilhar com as pessoas. Obrigada pela presença de todos nesse horário, finzinho de tarde. Obrigada mais uma vez, Silvia. E Valeu. parabéns pela sua jornada aí em busca da participação realmente cidadã na gestão da água. Isso aí. Até mais. Valeu. Obrigada. Até a próxima, gente. Obrigada.